A pessoa, né? Mas nós vamos ver. Porque se for uma pessoa nova, que você não conhece, uma pessoa que quer firmar compromisso. Ok? Uma pessoa que traz leveza na sua vida, tá? Signo de Gêmeos. Ela traz uma leveza, traz uma tranquilidade, traz uma paz. Pode ser de tudo, pode ser uma pessoa nova. Nós vamos tirar os signos das leis. Se for uma pessoa nova, você conhece, não vamos tirar a pessoa, né? Mas nós vamos ver o seu refúgio, né? Refúgio, tudo bem. Aqui é buscando refletir, né? A reflexão. Vai lá conversar, vocês duas. Nômade, a conta da Carol, agora do Léo e de quem investe. Abra sua conta. Buscar a reflexão é aquela coisa de também de estar ali necessitando estar só com os seus pensamentos, né? Com os seus pensamentos e uma coisa assim de saber, de sentir dentro do coração que essa espera, que essa solidão não é em vão, tá? A carta é bem nítida de uma grande esperança de um novo amor ou de uma conquista de projetos, tá? Então, Ver, Gêmeos, alguma questão que já está há um certo tempo, mas que envolve a sua matéria. Porque assim, nem tudo é só matéria, tá? Nem tudo é só trabalho. Bem, vocês têm aqui, vamos lá. Oculto, nós temos o arcano, o eremita. Então, o eremita é uma energia de virgem, e ele vem aqui, o virgem também está embutido aqui no número 6. Casa 6, casa de virgem, tá? Olha só, né, a conexão. Então,
Muito boa noite a todas, muito boa noite a vocês, como vocês estão? Estou muito feliz, muito honrada de vocês estarem comigo aqui nessa noite, terem tirado aí esse tempo para a gente estar olhando e estar vendo essas estratégias. Quero que vocês saiam daqui hoje com esse plano prático para colocar aí para acontecer, todas vocês. Entrar no digital não é fácil, nós estamos aí, principalmente empreendendo, e achamos que quando estamos na nossa empresa e sabemos e temos esse dom de empreender, que aqui no digital vai ser do mesmo jeito. E eu quero contar para vocês essa história de tudo que aconteceu comigo nesse período, como que foi, como que nesse período eu consegui mudar essa situação, e como que eu posso ajudar vocês a conseguir com muita facilidade esses 10K e colocar isso todo mês para estar rodando, que eu quero sempre vocês conseguindo esses resultados aí, tá bom? Boa noite para vocês. Podem me responder aí no chat? Boa noite a todos. Boa noite, gente. Tudo bem? Uma honra estar aqui participando dessa reunião. Muito obrigada pela oportunidade. Estou muito feliz de você estar aqui também com a gente, viu? Obrigada aí por estar conosco essa noite, ter tirado esse tempinho. Quero poder ajudar todos vocês e estar aqui do lado para tirar essas dúvidas também. Às vezes a gente não tem aquela capacidade de olhar o negócio individual de cada um, mas essa é a oportunidade de quando estamos aqui, juntos, reunidos, ter essas oportunidades, olhar quando a gente faz uma análise do outro, ajuda bastante. Vamos lá, vamos iniciar, que eu quero trazer muita coisa aqui para vocês hoje. Eu quero trazer prática mesmo. E eu quero começar colocando vocês para pensar nisso aqui. Se você tem um produto ou um conhecimento, mas você precisa mudar de endereço, você mudaria a forma de você vender? Vamos dizer que você está num setor e aí você tem que mudar daquele setor, ir para outra região. Como que vai ser essa mudança? Quando estamos no físico, nós pensamos, será que essa rua tem uma movimentação bacana para me colocar meu comércio, para me colocar minha empresa? Ou se for um escritório, uma prestação de serviço, se eu for uma médica, se eu for uma pessoa que atrai esse público ali, será que esse público vai gostar desse local? Geralmente são detalhes como esses que nós pensamos. Mas quando a gente vem aqui para o digital, será que é a mesma coisa? Essa mudança que a gente tem que fazer de sair do seu conhecimento, da sua loja, do seu comércio, tirar o seu empreendimento do presencial e colocar ele aqui no digital para fazer acontecer da mesma forma que ele acontece no presencial. É aí que está uma grande diferença. E eu achava que bastava meu conhecimento. Por que que eu estou falando isso para vocês? Eu cuidava da empresa da minha família. Minha família, quando eu comecei a cuidar dessa empresa, ela tinha 5 funcionários. Era no fundo do quintal. E eu consegui crescer essa empresa para 50 funcionários. Gente, era no fundo de quintal, 40 metros quadrados, e eu fui para uma empresa de 900 metros quadrados. E eu achava assim, nossa, eu tenho esse conhecimento, para mim é tranquilo. É só eu, a mesma forma que eu fiz essa empresa crescer, eu trago aqui meu conhecimento para o digital, vou ajudar outras empresárias a crescer o negócio delas da mesma forma que eu fiz com esse negócio aqui da minha empresa. Eu posso ajudar outras pessoas. E foi aí que eu me enganei, porque aqui, gente, é totalmente diferente. É muito diferente. Na verdade, você tem que ter o conhecimento, você tem que ter o seu produto, você tem que ter isso, mas você tem que trazer para cá e usar as estratégias que aqui dá certo. Quando eu comecei do -1. Não foi do 0, não, foi do -1 mesmo. Tanto que eu trouxe para vocês aqui até meu feed lá no início. E eu não tiro ele está lá no meu feed até hoje, para mostrar justamente essa jornada, de como aconteceu essa mudança, como que eu tive essa evolução. E muitas de vocês, às vezes, vão conseguir enxergar isso
e como essa mudança vai trazer esse resultado aí para você lá na frente. Ana, mas é só o feed que traz? Não, é muita coisa por trás. O feed é só uma pontinha. Eu trouxe aqui só para vocês terem uma visão imagética, mas a mudança foi em vários sentidos ali. E sabe o que eu percebi? Que quando a gente chega lá na onde a gente quer, no resultado, não é a vitória não é chegar, não é estar aqui. A vitória, na verdade, é você ter tomado a decisão de sair da onde você estava. Quando a gente toma a decisão, sabe que está errado, que tem que mudar, que você sabe que tem alguma coisa ali que não está certa, que você tem que mudar essa situação, aí que é onde você está tendo a sua vitória. A gente acha que ter essa vitória é quando estou lá. Não, eu vou chegar, vou ter esse resultado, e não é, gente. É quando a gente olha para trás e fala, nossa, ainda bem que aquele dia eu decidi e eu mudei essa situação. E aí eu quero mostrar para vocês aonde que foi que começou essas mudanças que a gente precisa para poder começar a faturar aqui. Primeiro foi no posicionamento. E o posicionamento, ele não é só uma foto bonita, ele não é só isso, não. Porque, na verdade, eu tenho que me preocupar muito com a essência da pessoa. A Ana pode ter ali essa imagética de governante, mas eu tenho alunas aqui que são cuidadoras, que são totalmente diferentes, inocentes, e eu consigo extrair delas isso e elas estão faturando muito, faturando bem. Porque não é isso aqui. Na verdade, é a comunicação em vários sentidos. E onde que pode ter essa comunicação? Na identidade visual, na imagem, claro, nesse universo de marca, na comunicação verbal, na forma como eu falo, porque às vezes eu posso até me vestir de uma forma, mas eu tenho autoridade na minha fala, na minha oratória, no meu jeito de falar. Tem pessoas que são assim, já tem pessoas que são mais meigas, mais doces. E o que que a gente tem que fazer? Extrair o melhor de você e separar isso em cada tipo de comunicação. Então, eu, por exemplo, eu tenho uma coisa muito forte em mim, que é a criativa. Isso aqui que eu estava mostrando para vocês, ó, esse feed, eu queria extravasar a minha criatividade aqui. E eu falei, gente, como que eu vou trazer isso, essa questão de ser criativa na minha comunicação, para quem está do outro lado, me ver criativa como eu sou. E eu percebi que não precisava ser nos looks, que não era uma coisa que eu gostava, ou na identidade visual. Eu comecei a trazer essa comunicação na minha narrativa, nas minhas escritas, nos stories. Comecei a mostrar os textos que eu fazia ali para as minhas alunas, os conteúdos. Quando eu começo a fazer um tipo de Reels que conta a história dela, o que é que ela teve, o que ela não teve, e aquilo ali dá um resultado surreal para ela. E aí, quando eu comecei a trazer essa criativa ali na minha narrativa, eu comecei a escutar muito assim no meu direct. Ana, como você é criativa, Ana, como você consegue, né, fazer todo esse tipo de conteúdo. Nossa, eu gosto muito disso. E aí eu consegui colocar para fora essa minha comunicação. Então, chega, às vezes, muitas alunas aqui preocupadas com isso, né? Falam, nossa, Ana, eu acho que meu posicionamento está errado, porque eu não estou com uma foto assim, eu não estou desse jeito, e eu não consigo tirar essa foto assim, porque eu não sou assim, e, na verdade, a gente tem que extrair de você a sua essência, o que você tem aí dentro, que a gente vai conseguir colocar. E outra coisa, a gente tem que preocupar com a persona que está do outro lado. Quem que eu quero atingir? Então, no meu caso, por exemplo, eu sabia que o público-alvo que eu queria são empresários. Empresários que querem crescer aqui no digital, empresários que querem trazer o seu negócio, empresários que querem alavancar mesmo. É chegar aqui como empresário e para chegar a ser até mentor ali. E aí, o que que acontece? Eu preciso trazer isso na minha comunicação para atrair esse tipo de público. Então, quem é que você quer atingir aí do outro lado? Então, a gente tem que pensar nisso também. Então, esse foi o primeiro ponto que eu já fiz a mudança. E aí, eu comecei a pensar justamente nisso que eu estava falando para vocês, esse público-alvo
Só que eu tinha que trazer para eles também esse conteúdo incomparável. Eles tinham que olhar ali meu feed e não só ver beleza, mas ver que a Ana tinha essa criatividade que eu havia comentado com vocês, que a Ana conseguia fazer esse tipo de conteúdo que eles precisavam, que queriam se posicionar também, que era o mesmo que eu tinha feito. Então, eu comecei a mostrar isso para o meu público, e eles começaram a enxergar. Porque o que que acontece? Quando você tem um estabelecimento, é muito fácil, né? As pessoas chegam, olham o seu local, principalmente quando você tem um produto, que você só chega, coloca ele, mas e quando o seu produto é um produto intangível, que você não consegue enxergar ele? Então, eu vejo, às vezes, chegam muitas alunas aqui que têm um conhecimento, que são muito boas no que fazem, mas, na verdade, a gente não consegue enxergar isso no online. Elas são boas no físico, mas não conseguem trazer isso aqui para o digital. E aqui, quando você consegue trazer isso, o seu poder de escala, ele multiplica. Porque uma coisa é você ganhar dinheiro, pensa comigo, quando você tem uma loja e você só consegue vender para as pessoas que estão ali por perto. Ou quando você tem um consultório, quando você tem ali o seu local de trabalho, você vai atingir só aquelas pessoas próximas, ou quem te indica. Agora, o digital, com funis, atingindo o público que você quer, você vai longe. Você vai a Brasil e a mundo. E aí, eu quero fazer uma brincadeira aqui com vocês, um teste que eu sempre trago, e o pessoal consegue entender muito bem essa questão do posicionamento, que é onde eu falo assim: nós, quando nos posicionamos, somos colocados dentro de uma caixinha. E aí, eu quero fazer algumas perguntas para vocês aqui, entre o Itaú e o Nubank. Vocês conhecem essas instituições? Escrevem aí para mim. Todo mundo conhece? O banco, o Itaú e o Nubank? Quando a gente pensa neles, vocês veem aí na cabeça? Ótimo, ótimo. Quero fazer a pergunta para vocês. Entre o Nubank e o Itaú, qual deles parece mais confiável? Ó, a Camille falou o Itaú. Maioria aqui falou Itaú. E agora eu quero saber de vocês, qual deles parece ser direcionado para um público mais jovem? Qual que é para o jovem? O Itaú ou o Nubank? Nubank, exatamente. Outra pergunta, qual deles parece ter taxas mais caras? Qual que tem taxa mais cara? O Itaú ou o Nubank? E qual deles parece ter uma linguagem ali mais descontraída? Nubank, exatamente. E agora eu quero perguntar para vocês, quais elementos que fazem vocês pensarem desse jeito? Por exemplo, que o Nubank é mais para jovem. Tem algum elemento que vocês olham quando vocês pensam nas campanhas, pensam em ver o banco que lembra isso? Que faz essa descrição de pensar, eu acho que o Itaú é mais caro, cores e formatos. Boa, muito bom. Designer da logo, muito, muito bom. Muito bom. Campanha, linguagem, cores. Muitos jovens utilizando o Nubank, exatamente. Exatamente. Pessoal, essa dinâmica aqui é para vocês entenderem como que a gente é colocado dentro de uma caixinha no posicionamento.
Essas marcas, elas não falaram nada aqui para gente, nenhuma delas. Mas vocês, aqui na cabeça, só de lembrar delas, vocês já conseguiram pensar nisso tudo aqui. Se era para jovem, se era para uma pessoa que era mais caro, que vai pagar mais caro nas taxas, pela logomarca. Então, também quando você não se posiciona, você é posicionado. A pessoa que está do outro lado, ela está te colocando nessa caixinha. Será que o seu produto, o que que você está entregando, é tão bom assim ou não é? Então, você tem que colocar isso nesses formatos, nessas cores, visível para esse público. Por quê? Já chegou muita gente aqui para mim, por exemplo, que tinha produtos de altíssima qualidade e não conseguia vender. Todo mundo achava caro. Colocava ali no Instagram, colocava no online e ninguém pagava. Nossa, mas não sei. E era produto muito bom, produto muito bom. Mas é justamente por essa caixinha que eu mostrei aqui para vocês que a gente é colocado. Então, a gente tem que trazer uma comunicação, campanhas, narrativas, na identidade visual, na imagética, para poder transparecer para quem está do outro lado o que realmente você tem ali de bom. Ficou mais fácil de entender aqui com esse aqui? Vocês gostaram dessa dinâmica? Fica bem mais fácil de entender essa parte do posicionamento, né? E aí não é só essa imagem, tem muito a questão do conteúdo também. Então, as cores, a narrativa, é um encaixe entre eles. E o que que eles conversam com o público que eles querem do outro lado? As dores, os desejos, o cenário da audiência. Então, por exemplo, o Itaú, se ele está procurando aquele público de um poder aquisitivo maior, ele vai fazer uma campanha de acordo que ele vai atingir aquele público. Ele vai saber como transmitir isso do outro lado. Então, eu tenho que pensar em tudo isso, nos vídeos, nas narrativas, em como falar, para poder atrair esse público. E esse público vai chegar em você e vai pagar o valor ali do seu produto, sem falar, não, é tranquilo, é o valor que merece. Tá bom? E aí eu quero falar para vocês que esses erros que eu cometi custou 2 anos da minha vida. Porque eu entrei aqui no digital e fiquei batendo cabeça. Porque o que que a gente acha? Que é só vir fazer conteúdo aleatório, mostrar o que você tem, ou seu conhecimento ali, que você magicamente, do nada, vai ter um resultado e as pessoas vão conseguir ali comprar de você do nada. Mas não é assim. A gente tem que pensar em funis, estratégias, planejamento. Você tem que pensar em detalhes para você conseguir ter esse resultado. Tem que pensar em campanhas. E através disso, quando você tem esse conhecimento, você não vai perder 2 anos. Isso tudo aqui, esse tempo parado que eu perdi, por falta de correr atrás, eu perdi 2 anos colocando. Quanto que eu poderia ter ganhado com isso? E eu não quero que vocês fiquem nessa mesma situação. Por isso que eu quero que vocês entendam isso aqui, o poder de trazer isso tudo. Não é só o posicionamento. Então, eu mudei a vida de várias empresárias. A gente conseguiu ter mudanças muito grandes. Quando vocês colocam isso aqui para jogo e traz à empresa toda essa percepção de valor, você consegue trazer essa mudança e alcançar o Brasil todo com o seu produto aí ou o seu conhecimento. Então, são esses 3 pilares que a gente tem que estar colocando em prática: posicionamento, conteúdo, e após isso, vir com os funis de venda. Então, tem muitas pessoas que, olha, não, eu preciso de uma estratégia, tenho que fazer ali a venda, ofertar, mas se você errar nessa parte do posicionamento, você não vai atrair o público certo. Se você não fazer o conteúdo para atrair esse público também e mostrar para ele o valor do seu produto, você não vai conseguir fazer a venda no final. Quando você consegue juntar todas as coisas e vem com a estratégia no final, amarra tudo. E aí você consegue ter o resultado que você tanto espera. Olha, eu quero trazer aqui, por exemplo, a Débora.
Ela é uma mentora financeira que começou aqui comigo. Ela tem um conhecimento muito amplo, muito forte na área financeira de fazer planejamento, mas ela estava perdida, não sabia se posicionar. E o caso dela era um caso até justamente que ela foi lá, fez fotos de blazer e tudo mais, e na verdade ela queria vender uma finanças leves. Como que eu ia transparecer para o público dela lá do outro lado? E a objeção grande que o público dela tinha de comprar dela é: nossa, não vou comprar de você não, porque você não vai me deixar gastar. Eu tinha que mostrar para o público dela, através de quê? Posicionamento, conteúdo, que na verdade ela não ia deixar a pessoa ficar sem gastar, ela era ajudar ela a viajar mais, a poder ir no restaurante com o marido mais, sair com os filhos no fim de semana. Porque se tiver esse planejamento, você vai ter dinheiro sobrando. E as pessoas às vezes acham que não, se eu pegar essa pessoa aqui, ela é muito assim, talvez ela vai não deixar eu gastar dinheiro. E aí eu tinha que mudar essa visão do público que estava do outro lado dela, para justamente elas não pensarem desse jeito dela. E olha só, os resultados que ela já teve. Ela mandou aqui para mim, ó. Ela bateu o recorde de visualização, que eu fiz um funil, uma estratégia com ela. Ela já teve 7 respostas nos questionários, leads quentes, usou o roteiro de leads frios que eu mandei para ela também, para interagir ali. Ela já está com a agenda cheia de reuniões. Então, assim, eu já tinha falado para ela que isso ia acontecer e aí a gente tinha que partir para a escala. Porque lembra que eu conversei com vocês lá no início, gente? Nosso Brasil é muito grande, é muitas pessoas para você atingir. E a gente ainda pode ir para fora. Então, a possibilidade, quando você vem ali com o funil certo, de jogar isso é muito, muito grande. E aí, lembra do segundo pilar que eu falei para vocês, que era o conteúdo para a sua persona, para o seu público certo? E aí, aqui, a Dani teve esse mesmo, ela tinha, quando ela chegou aqui, essa mesma dificuldade. Ela tinha tudo na cabeça dela, ela, Ana, eu sei com quem que eu quero falar, eu sei o que que eu quero vender, mas eu não sei como me posicionar com isso. Eu não sei como trazer isso no meu perfil, eu não sei como mostrar isso. Então, eu tenho que deixar muito claro para a audiência dela, ela queria trabalhar ali na área de mentalidade como mentora também. Eu tinha que mostrar isso para a audiência dela do outro lado, que ela queria trabalhar justamente isso. E como que ela poderia ajudar essas pessoas do outro lado? Através de quê? Conteúdo. E aí a gente tem que saber as dores, o que é que esse público quer, porque quando você sabe isso, você vai fazer o conteúdo certo para eles. Não vai fazer conteúdo aleatório. Lembra que a gente comentou lá atrás? E aí a gente vai para aquele terceiro pilar, que é fazer os funis de vendas. Aí sim, a gente vai trabalhar isso no conteúdo, vai pensar nos stories, como fazer isso. Então, vocês estão vendo que tem um passo a passo, que tem como fazer, que tem como você colocar em prática. Não é simplesmente a gente vir e trazer esse conteúdo aleatório. E com isso, os 10K a gente vem com muita facilidade. Então, você vem, coloca ali seu posicionamento. Você vem com conteúdo para o público que você quer atingir. E aí a gente vem com os funis, página de vendas, conversa ali com esse público da forma que ele quer escutar, com que o seu conhecimento ou o seu produto resolve para ele do outro lado, e as pessoas vão comprar o que você tem de solução. Então, se é uma mentoria de finanças, se é uma mentoria de mentalidade, se são produtos físicos, se é uma médica que tem ali seus procedimentos, e as pessoas estão precisando disso, e vai ver ali o posicionamento dessa pessoa, é lógico que ela vai querer adquirir isso. E o que que a gente encontra isso aqui dentro da formação? A gente vai através do Seja Incomparável. Então, eu fiz um passo a passo para vocês conseguirem ter esse posicionamento. E o meu método, ele trabalha essa questão de ter uma forte conexão com o seu cliente do outro lado. Por quê?
Não adianta nada você ter um feed bonito, não adianta nada você tirar fotos bonitas, mas você não conectar com a pessoa que está do outro lado. Então, a gente tem que ter campanhas, tem que ter narrativas pensando nesse público através de um propósito. Ana, eu não consigo, não sei achar meu propósito. Tem ferramentas para isso, gente. Tem ferramentas que a gente consegue ir atrás e conseguir saber como que você vai conectar com essas pessoas. Isso é a parte do posicionamento. E aqui a gente vai ver também a parte dos conteúdos. Então, na formação, além do posicionamento, você vai descobrir como que você vai fazer conteúdo para esse público, estruturar isso para esse público, que é mais difícil, né? Como que eu vou descobrir minha persona do outro lado, saber as dores e desejos dela? Como que eu vou conseguir entender eles para poder fazer esse conteúdo e dar certo? Também tem uma forma, tem um passo a passo que a gente faz, que a gente conseguir ali ter todos esses pontos para você fazer conteúdo com muita facilidade. Você vai finalmente dominar os stories. E o melhor, vai fazer vendas por ele. Você tem que usar os stories com intencionalidade. Então, aqui a gente vai começar a trabalhar os stories com roteiros, com desafios que eu coloco lá dentro. Então, por exemplo, eu tenho um desafio, pico de vendas. Com isso, a gente consegue ter esses resultados aí. E você vai vender, no mínimo, 10K com estratégias práticas. Então, eu tenho desafios, sequências que eu chamo ela de caixa rápido, estratégia Pegue Meu Presente, Reels de alcance. Eu ensino vocês como fazer os Reels que têm alcance alto. Então, eu trabalho tudo isso ali para vocês também. Mesmo que você não tenha vendido pelo Instagram, que você acha que não tem seguidores, você vai conseguir. Olha aqui, ó. Acabei de postar o desafio e já tem seguidores novos. Então, é tudo validado, gente, essas estratégias. Você deve estar se perguntando aí, será que eu vou conseguir? E agora a gente vai entrar no plano que eu falei para vocês, que eu não quero que vocês venham aqui, só entendam que tem um passo a passo. Eu também quero mostrar para vocês uma estratégia de como que você pode conseguir isso aí e já ter resultado. Quero que vocês saiam daqui já aplicando e conseguindo ter resultados aí. É lógico que lá dentro da formação tem muito mais estratégia. Mas eu tenho que honrar vocês que estão aqui para trazer esse 10K para vocês, trazer esse resultado, e a gente vai olhar isso aqui na prática. Então, por exemplo, eu trouxe aqui para vocês uma das estratégias que eu uso muito e que dá um resultado espetacular, que é a sequência caixa rápida. Então, aqui, por exemplo, a gente utilizou essa estratégia na Semana do Consumidor, com uma aluna ali. E aí, ela colocou nos stories da seguinte forma. Aqui o primeiro slide. Escolha o seu presente. 1, 2, 3 ou 4. Responda o número do presente escolhido aqui. E aí a gente colocou até uma urgência, válido para o dia 15 e 16. E aí o que aconteceu? Todo ser humano é curioso, todo mundo quer ganhar esse presente. E aí, bastante respostas. Ah, mandei o número 1, mandei o número 2, mandei o número 3, mandei o número 4. E aqui eu coloquei para ela, deixei aqui esses 4 do lado de cá, que era a resposta que ela tinha que dar lá no direct, para quem mandou. Então, quem mandou o número 1 ia pegar esse segundo aqui. Quem mandou o número 2 receberia esse aqui. Quem mandou o número 3 no direct ia receber esse. E quem mandou o número 4 pegaria o último ali. Aqui a gente ainda pode potencializar isso aqui. Tem ferramentas de automação no Instagram, que são, por exemplo, o ManyChat, que você pode colocar ele para ele mesmo entregar. Quando você coloca isso, sua visualização vai lá em cima, a quantidade de pessoas que respondem, e você não fica ali o dia inteiro respondendo. É como se fosse um funcionário que você vai contratar para trabalhar para você, só que muito rápido. Então, imagine que você tem lá, Ana, eu tenho 200 visualizações, é pouca. Mas, gente, imagina que dessas 200, 100 manda aqui.
Porque o pessoal gosta de responder isso aqui. Todo mundo fica curioso para saber o que é que vai ganhar. Quando você pega e coloca e responde, aí o Manichat já vem lá no seu direct, já responde a pessoa e entrega o resultado para ela. E aí tem várias estratégias que você pode fazer após isso. Já ir de encontro com um lead, igual nesse caso aqui, era uma lojista de moda que ela colocou. Aí eu já falei para ela, ó, vai lá no direct depois que entregar e você já pode chamar essa pessoa. Olha, e aí, gostou da peça? Vamos fazer, vamos fechar. E aí você vai seguir ali no 1 a 1 para fazer essa venda. Por exemplo, pode ser também um voucher de uma médica, numa consulta ali com ela. E aí, às vezes, ali no presente 1, no presente 2, ganha ali uma quantidade de porcentagem de desconto. Tem várias coisas que você pode adaptar e colocar ali dentro. Essa sequência aqui, gente, teve, por exemplo, a aluna que deu 280 respostas de uma vez no direct. Imagina, 280 leads ali, pronto para comprar de você. Será que não faz esses 10K rapidinho, num dia, com uma estratégia? Rapidinho você consegue. Isso aqui é uma das estratégias que eu estou falando para vocês. Então, não é postar à toa, não é postar aleatório, é pensar. Eu tenho uma coleção nova, eu tenho um lançamento para fazer, eu tenho um procedimento novo na minha clínica, o que eu vou fazer agora? Qual que é o combo, a estratégia? E a formação, ela te dá isso. Ela já vai trazer isso aqui para você, esse resultado. Você tem estratégias para você colocar. E sabe o que é mais interessante? São estratégias que você pode adaptar e fazer todo mês. Imagina, agora tem Dia das Mães. Essa estratégia aqui para o Dia das Mães é incrível. Coloca ali nos seus stories essa estratégia. Aí, o que você pode fazer? Pode mudar a arte, pode colocar outra cor para o seu público não lembrar da outra vez que você fez. Você pode mudar o jeito de colocar os números, a sequência. É só pensar ali um pouquinho, as palavras diferentes. E aí você traz essa mesma estratégia, você vai ter muitas pessoas ali conversando com você no direct, você vai conseguir ter um resultado muito bom, vai ter venda ali com facilidade. Eu falei para vocês, uma estratégia que eu trouxesse aqui, se você fizer ela bem feita, você consegue já esse resultado. Não precisa mais do que uma, mas imagina quando você tem muito mais do que isso. Muito mais. Reels de alcance. Ana, o que é Reels de alcance? Reels de alcance é a gente conseguir alcançar um público, principalmente não viralizar sem alcançar o público que você quer. Por quê? Você tem que pensar que o que você está trazendo de conteúdo vai trazer público qualificado. O que adianta eu viralizar ou trazer um alcance muito grande? Está falando de algo que não tem nada a ver com o que eu vendo. Então, você vai atrair um público desqualificado. Eu já vi gente começando do zero mesmo, do zero, porque ó, a Anne pediu aqui para enviar arte para vocês. Eu mando sim. Pode deixar, que eu vou deixar lá para vocês. A Gabi perguntou: pode usar para nail designer? Pode, Gabi. Essas estratégias aqui é tudo adaptável, gente. Teve mentoras que usaram, psicólogas, lojistas com produtos. Só você adaptar, colocar ali a arte, tá? Escrever direitinho seu nicho, que você vai conseguir. E os Reels de alcance, você consegue aumentar as suas vendas consideravelmente. Essas pessoas que eu estou mostrando aqui para vocês, gente, todas, nenhuma delas são pessoas que estão comigo. São pessoas que são minhas alunas, pessoas que trabalham, que estão aqui, que a gente alavancou muito. Teve caso de alunas que começou com 800 seguidores, que já chegou em 150 mil. Algumas com 30, que já chegou em 100 mil. Tudo com essas estratégias aqui. E eu ensino, passo a passo, como fazer isso aqui dentro da formação. Temos desafio pico de vendas. Então, assim, são estratégias que vocês vão ter aí e vai dar muito resultado.